Paz do Senhor, minha irmã. Aqui é a Denise do Café com Jesus e as amigas. E nós estamos nesses 21 dias conhecendo o Espírito Santo. E hoje nós estaremos iniciando falando sobre algo muito importante e aprendendo. Nosso primeiro dia o tema é: o Espírito Santo é Deus. O nosso texto base está em João 14, versículo 16 ao 17, que nos diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará com vocês. João 14, versículo 16 ao 17. Muitas pessoas enxergam o Espírito Santo apenas como uma força, uma influência de Deus. Mas a verdade é que Ele é uma pessoa e Ele é Deus. Assim como o Pai e o Filho, Ele tem vontades, sentimentos e atributos divinos. Quando Jesus estava prestes a subir ao céu, Ele prometeu enviar o outro Consolador, João 14,16. A palavra outro, no grego, é allos, que significa outro da mesma natureza. Isso quer dizer que o Espírito Santo é igual ao Pai e ao Filho em essência e poder. Ele é Deus, mas Ele é Deus habitando em nós. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo estava na criação. Gênesis 1:2. No início da Bíblia, lemos que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso nos mostra que o Espírito Santo estava ativamente envolvido na criação do mundo, participando da obra divina ao lado do Pai e do Filho. A Bíblia também nos ensina que o Espírito Santo é onisciente. 1 Coríntios 2, versículo 10 e 11. Paulo escreve que, abre aspas, o Espírito Santo esquadrinha todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, fecha aspas. Isso significa que o Espírito Santo tem conhecimento absoluto de todas as coisas, pois ele conhece plenamente os mistérios divinos, algo que apenas um ser onisciente poderia fazer. A Bíblia também nos ensina que o Espírito Santo é eterno. Hebreus 9:14. O versículo fala sobre o Espírito eterno, mostrando que ele não teve começo e que ele não terá fim. Assim como Deus Pai e Deus Filho, o Espírito Santo existe desde a eternidade, sendo um com Deus. A Bíblia também nos ensina que o Espírito Santo fala e ensina. João 16:13. Jesus disse que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade e não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Isso significa que ele comunica a vontade de Deus aos crentes, ensinando, orientando e trazendo revelação a quem? Aqueles que o seguem. E por último, não menos importante, a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo tem emoções. Efésios 4:30, Paulo nos alerta: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Isso indica que o Espírito Santo não é uma força impessoal, mas uma pessoa. E uma pessoa divina que sente tristeza. Quando? Quando os crentes pecam ou se afastam da vontade de Deus. Quando nós entendemos que o Espírito Santo é Deus, nossa relação com Ele muda. Ele não é apenas uma presença distante, um arrepio,
uma emoção ou uma vontade de chorar. Mas ele se torna, e ele deve se tornar, minha irmã, um amigo fiel que habita em nós todos os dias, em todos os momentos. Ele é aquele amigo fiel que deseja nos guiar diariamente, que deseja falar conosco, que tem a vontade, o desejo, o prazer de nos levar ao Pai, de nos ensinar tantas coisas, e o melhor, coisas preciosas, coisas insondáveis. Por isso que é tão necessário que, se você ainda não o conhece, se você sente que ainda não tem esse relacionamento, essa intimidade, continue nessa busca, continue nesse aprendizado nesses dias, não somente através desses áudios, mas também, minha amada, em oração. Busque a Deus em oração, busque o Espírito Santo, peça para que Ele te revele as Escrituras, peça para que Ele se apresente para você, fale com Ele, ore a Deus pedindo por Ele. O Espírito Santo não está longe, o Espírito Santo é Deus presente em nós. Amém? O nosso desafio do primeiro dia é nós tirarmos um tempo, nós reservarmos um tempo para conversar com o Espírito Santo. Diga a Ele que você deseja conhecê-lo mais. Compartilhe com Ele os seus pensamentos. Talvez, se você tem alguma pergunta, faça um convite nessa manhã, nesse dia, não sei que horário você está me escutando. Peça para o Espírito Santo fazer parte do seu dia, mas como alguém pessoal, como um amigo íntimo. Peça para que Ele revele a você quem Ele é, mas de uma maneira pessoal, profunda. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, nós reconhecemos nesse dia, através dessa palavra, que Tu és Deus. E nós temos o privilégio de habitares em nós. Nós oramos juntas, em comunhão e união, pedindo, clamando. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos Te conhecer, nós queremos aprender a caminhar contigo. Que em nome de Jesus nós possamos aprender em espírito e em verdade quem Tu és e tudo o que Tu queres para nós. Oh Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que Tu queres fazer em nós e através de nós, nos revela, nos ensina, nos mostra. Nós abrimos, em nome de Jesus, o nosso coração. Nós clamamos por mais de Ti, por revelação, por conhecimento nesses dias. Pai, nós pedimos, abre os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar as maravilhas do Espírito Santo. Abre o nosso coração para podermos sentir o Espírito Santo. Nos guia, Senhor, em nome de Jesus, na Tua verdade e nos ensina a ouvir a Tua voz. Assim nós oramos, assim nós clamamos, assim nós pedimos. Oh Deus, em nome de Jesus, revela o Teu Santo Espírito de uma forma pessoal, profunda, verdadeira nesses dias. É o nosso pedido, é o nosso clamor, é o desejo do nosso coração. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Minha irmã, que Deus te abençoe. Que essa jornada seja pessoal e profunda. Em nome de Jesus.